Olá, o meu nome é João Whittaker, eu sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Eu venho neste vídeo me colocar veementemente contra o projeto de lei 529 enviado pelo governo do estado à Assembleia Legislativa. Esse projeto trata de um ajuste fiscal orçamentário em função da pandemia do Covid-19, o que é uma justificativa até aceitável. Porém, essa justificativa não pode servir para esconder, na verdade, um projeto liberal que propõe, na verdade, a extinção de instituições públicas importantíssimas com a desculpa e o discurso de que elas não servem para nada. Assim, esse projeto propõe a extinção, por exemplo, da CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, responsável pela produção de habitação de moradias populares de interesse social para a população de mais baixa renda no estado de São Paulo, sabendo que o déficit habitacional no estado de São Paulo supera 1,5 milhão de famílias, né, de unidades habitacionais. Essa proposta também propõe a extinção da Empresa Municipal de Transportes Urbanos, responsável pela estruturação de um sistema de transporte de ônibus nas regiões metropolitanas e na região metropolitana de São Paulo. A gente sabe o quanto o transporte público na região metropolitana de São Paulo é falho e o quanto é importante a empresa como a MMTU para poder justamente, quem sabe, conseguir melhorar e estruturar um transporte melhor. E assim por diante. Este PL propõe, inclusive, para instituições que têm autonomia financeira, como, por exemplo, as universidades paulistas, a USP, a Unicamp e a Unesp, e também a FAPESP, que é responsável pelo financiamento da pesquisa no estado de São Paulo, ela propõe a retirada dos recursos não utilizados ao fim do ano. Isso vem como um argumento que pressupõe ou que finge dizer que se sobra dinheiro no final do ano é porque ele não foi gasto, portanto ele foi mal utilizado. Esse argumento é capcioso, esse argumento é perverso. A autonomia financeira serve justamente para que as universidades e a FAPESP possam se organizar de tal forma a acumular e economizar recursos em alguns anos para poder justamente formar uma soma maior que permita financiar, muitas vezes, projetos de longo prazo fundamentais para a produção de conhecimento no estado de São Paulo e no Brasil, já que essas três universidades e a FAPESP são responsáveis por uma parcela significativa da produção do conhecimento brasileiro. É importante dizer, por exemplo, que tanto a FAPESP quanto a USP, a Unesp e a Unicamp estiveram e estão à frente da luta contra a pandemia do Covid-19, propondo uma série de ações inovadoras que só foram possíveis justamente porque estas instituições tiveram autonomia para poder canalizar recursos próprios e recursos que ela tinha poupado em anos anteriores para o combate justamente do Covid-19. É só olhar para a equipe que cuida do combate ao Covid-19 lá no estado de São Paulo e ver o número de professores médicos que são do Hospital das Clínicas que pertence à USP. Portanto, num país em que a evasão de divisas é significativa, dinheiro que foge para fora sem controle, em que a sonegação de impostos é fenomenal, em que os impostos não são cobrados muitas vezes dos mais ricos, lembrem-se que os clubes em São Paulo não pagam IPTU, num país em que tudo isso acontece, combater o déficit fiscal, tornando acéfalo um Estado, justamente cortando as suas instituições que pensam, as instituições que produzem conhecimento, significa querer matar esse Estado a longo prazo. Diga não ao PL 529, que é um crime contra o Estado de São Paulo, contra todos os nossos cidadãos e contra a produção de conhecimento e o avanço deste país.